Muito bom dia a todos, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, senhores funcionários municipais. Vamos dar início à nossa reunião, também a quem nos assiste através dos canais da internet. Vamos dar início à nossa reunião, portanto, como é hábito, temos público, vamos perguntar aos senhores do público. Senhor Brás, faz favor. Muito bom dia. Bom dia. Sua Excelência, Sr. Presidente, Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente, Sua Excelência, Sra. Dra. Inês, Sua Excelência, Sr. Dr. Rui, força, Sua Excelência, Sr. Professor. Em primeiro lugar, eu tenho a pedir desculpa pelo meu fraco vocabulário, pois os meus pais não eram pessoas pobres e não tiveram possibilidade de me mandar estudar. Agora eu vou aprender com vossas excelências, doutora Inês, doutor Rui e senhor professor José Paulo. Gostaria de fazer algumas perguntas. O poder aqui na Câmara será poder local, poder regional ou poder nacional? Isto para falar sobre imigrantes ou aos países da zona Schengen. Porque os países Schengen recebem imigrantes, trabalhadores, mas para entrar no espaço Schengen tem que ter aquilo que eu tive que ter para entrar na Alemanha. Licença militar, registro criminal limpo, escolaridade obrigatória e profissional. Portanto, tive que ter uma profissão. Para quê? Para que ao chegar à Alemanha eu tivesse residência, eu tivesse uma casa para habitar, eu tivesse a proteção da firma que me recebeu, que me veio buscar a Portugal, que foi a Daimler-Benz, a qual eu tenho aqui uma medalha recebida por ele. Mas é necessário, para nós recebermos pessoas estrangeiras no nosso país, tenhamos o mínimo cuidado daquilo que é necessário e daquilo que faz bons cidadãos para o futuro. Senhor Presidente, a Carta Educativa que foi apresentada nesta Câmara Municipal pelo Dr. Luís Carvalho, que falou de 11 concelhos, por isso eu perguntei se isto era local ou regional. Falou de 11 concelhos e a dar resposta aos 11 concelhos, e nos mesmos têm 15% de alunos estrangeiros. 15% de alunos estrangeiros. E quantos professores têm para esses alunos? E quantos para os seus pais? Pois os pais têm necessidade de aprender português, nem que seja o mínimo do dia a dia. Isto na educação, porque os pais depois começam a aprender com os filhos. Eu falo por experiência própria. Eu aprendi muito com as minhas filhas.
Estas crianças, tanto estrangeiras como nacionais, precisam de escolas profissionais e alojamentos dignos, a preços acessíveis. E onde estão? Desenvolver os saberes das crianças e apoiá-las nas suas dificuldades. Em alojamentos, na escola, na profissão e no bem-estar, para que se sintam que são bem-vindos, pois tudo o que o Sr. Dr. Luís Carvalho disse está tudo muito bem. Mas será que a Câmara Municipal consegue dar resposta? Seria bom. Seria bom. E não é difícil. É preciso, é boa vontade. E sem restrições. Eu vou dar um exemplo. A Daimler-Benz tinha escolas profissionais junto à fábrica da Mercedes, onde os jovens aprendiam as novas tecnologias. E sempre foi assim. Atualmente, o meu genro é engenheiro e o meu neto é um engenheiro técnico na Mercedes. Quando falamos da boa vontade da Câmara, é, por exemplo, não haver vagas, isto é importante, não haver vagas nas escolas que carecem. Por exemplo, os meninos de Vila Nova de São Pedro e as crianças de Vila Nova da Rainha. Será que são uns de primeira classe e outros de terceira classe? Agora tenho umas perguntas a fazer. É o seguinte: quando se aproveitou do Portugal 2020? Quando se aproveitou do Portugal 2030? Quando se aproveitou do PDM? Quando se aproveitou do PRR? Eu gostaria de saber se haverá dinheiro a fundo perdido para que eu pudesse construir nos meus 4 hectares que eu tenho junto à Estrada Nacional, número 3, ao quilómetro 13. Cultura faz falta, mas não para animar a malta. Festas e festinhas. E é assim que se gasta o dinheiro. Entendido? Sr. Brás, muito obrigada pela sua intervenção, tentando responder às questões que levantou. Algumas foram afirmações, foram opiniões suas, ou, enfim, relatou-nos situações que viveu. A primeira questão é, perguntou, o poder na Câmara é poder local, regional ou nacional? É local, portanto, as autarquias, portanto, estamos numa autarquia local, portanto, o poder é local. Há um conjunto de legislação própria para o efeito, portanto, para as autarquias locais. O Governo tem, portanto, outro cariz em termos de legislação, portanto, que é o que pode produzir através dos decretos-leis, e a Assembleia da República produz leis, portanto, através da Assembleia da República. Depois constatou-nos que foi, portanto, imigrante, já sabemos disso, há muitos anos, que o senhor foi imigrante na Alemanha. Depois falou na Carta Educativa, nos 11 concelhos. Os 11 concelhos são os concelhos da nossa comunidade intermunicipal. Zambuja, Rio Maior, Cartaz, Santarém, Alpiarça, Benavente.
Benavente, portanto, está bem, ok, é regional, mas é, portanto, a nossa comunidade, portanto, é a nossa comunidade que tem os poderes que tem. Depois falou, portanto, nos alunos, 15% dos alunos são estrangeiros, sim, isso também temos esses dados. Posso lhe dizer, por exemplo, aqui na Zambuja há 24 nacionalidades, portanto, dito pela senhora diretora. O abandono da profissionalização, nomeadamente das escolas profissionais, foi um erro, todos reconhecemos que foi um erro, porque hoje estamos a sentir essa necessidade, portanto, de termos, portanto, a falta de pedreiros, de carpinteiros, de canalizadores, de trolhas, enfim, pintores, tudo, portanto, foi um erro estratégico em termos do país, portanto, escolas profissionais faltam, sim. Depois falou, portanto, no 2020, sim, houve um conjunto de projetos, portanto, agora não posso lhe iniciar um ou dois, a Vala do Esteiro, a Estrada das Virtudes, enfim, um conjunto de projetos do 2020 que ainda não terminou, ainda há coisas a fechar do 2020, ainda há coisas a fechar. O 2030 começou agora a dar os primeiros passos. Portanto, já temos uma candidatura aprovada, que é o telheiro da Escola Básica da Zambuja, e temos um conjunto de outros projetos que irão, portanto, até na próxima quinta-feira, dia 30, vai haver uma reunião na CCDR do Alentejo, para, portanto, ser analisado com mais pormenor os projetos que nós, portanto, identificamos, que já referi a alguns, a escola primária de Valparaíso, o arranjo da Escola Básica em Aveiras de Cima, o arranjo do reordenamento urbano da Arameira e dos Pereiras em Aveiras de Cima, enfim, há um conjunto de projetos, depois na área do saneamento, na área do abastecimento de água, há um conjunto de projetos que, portanto, temos enunciados. Depois do PRR tivemos 2 projetos, portanto, ao nível da mobilidade, tivemos 2 projetos ao nível do PRR, do apoio à extensão de saúde de Alcoentre e do apoio à extensão de saúde da Zambuja, e temos a estratégia local de habitação também, portanto, com verbas do PRR. Portanto, depois poderei detalhar isso com mais pormenor. Muito obrigado pela sua intervenção. Mais alguém do público quer? O Sr. José Manuel Pratas, faz favor. Eu esqueci-me de falar aqui numa coisa. O senhor, portanto, está na moda aqui na Zambuja, portanto, criticar-se as festas e festarolas. Portanto, é uma coisa, portanto, que eu tenho visto com alguma singularidade. Portanto, agora, criticar-se tudo o que é festa e festarola. Portanto, é ao nível da Junta de Freguesia da Zambuja, é ao nível da Câmara. Portanto, é política, portanto, deixamos a política para os políticos. Sr. José Manuel Pratas, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, público que assiste. Quero cumprimentar todos de igual modo e estou a ver o Sr. Vereador Rui Corça de Moletas, espero que não tenha sido aquilo que eu estou a pensar e desejo as rápidas melhoras. Não faço ideia o que é que está a pensar, mas provavelmente não terá sido uma coisa normal, por ser em pé. Sr. Presidente, estou aqui a troco de nada e de coisa nenhuma, mas com o objetivo de colaborar com a minha freguesia e com o Conselho. Na passada semana tive conhecimento que os CTTs de Aveiras de Cima, o posto dos CTTs de Aveiras de Cima tinham sido encerrados. Já há muitos anos, quando os CTTs deixaram de ser públicos, passaram a ser privados, o então Presidente da Junta, o meu amigo Agostinho Cláudio, não aceitou que fosse para a Junta de Freguesia o posto, porque aquilo não era rentável. Não sei se é correto, se não, e já conheceu 3 locais e agora fechou definitivamente. Sabemos que há um posto na Junta de Freguesia de Valparaíso, um posto na Junta de Freguesia de Abeiras de Baixo e um posto na Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha. Eu, para mim, não tenho problema nenhum quando preciso de receber algum registro, alguma encomenda, até me desloco com prazer à Zambuja, se for o caso. O registro já é o que está agora a acontecer. Mas nem toda a população da Aveiras de Cima, que são alguns milhares, se calhar tem esse entendimento ou essa disponibilidade. E eu venho aqui pedir ao seu bom senso e à sua sensibilidade, como cidadão e como Presidente de Junta, Presidente de Câmara, foi também Presidente de Junta, para
para ajudar a resolver esta situação. Não sei como, nem sei como é que é possível isto, mas para não deixar fechar um local que faz falta à população, não é um serviço público agora, porque é privado, mas é uma situação que faz muita falta à população de Aveiras de Cima. Depois queria-me, se o Sr. Presidente me autorizasse, dirigir aqui umas palavras aos seus vereadores do PSD, se for preciso. Senhores vereadores, eu já passei pelo mesmo que os senhores estão a passar, mesmo ao idêntico, e quero mostrar a minha solidariedade convosco, porque quem sabe os fins de semana, os dias, as noites que vocês passam fora da família, as despesas que têm, acho que não é muito correto. Vocês gostam das vossas intervenções, das vossas posições, gostam ou não, são os legítimos autarcas do PSD no Conselho da Zambuja, e eu quero aqui mostrar a minha solidariedade, porque já passei por coisas idênticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. José Manuel Pratas. Queria lhe dar conhecimento, porque também fui, portanto, portador dessa mensagem, transferiram-me essa mensagem, que realmente, por força as coisas já não iriam ocorrer muito bem. No posto de Correios, como referiu, portanto, fechou, no sítio que era, portanto, normal há muitos anos, e depois passou, portanto, para pessoas, portanto, de índole privado. Teve 3 locais, portanto, sendo que este último era junto ali à igreja, naquele prédio que foi lá antigamente era lá um restaurante, existia lá um restaurante, e ele foi, portanto, cometido de um assalto, e a pessoa que estava a tomar conta, portanto, indisponibilizou-se para continuar, além de outros problemas, portanto, que já havia. Bom, ciente desta e conhecedor desta situação, tive que tentar inteirar-me de como é que esta situação se ultrapassaria e resolveria. E eu assim o fiz. Contactei a administradora local do CTT, que teve uma reunião comigo ontem, mais o seu superior hierárquico, onde ficou, portanto, definido quais eram os meandros, e que não era, portanto, caso inédito, porque já alguns municípios tinham feito, portanto, estabelecido protocolos, que as freguesias também têm, mas os municípios tinham estabelecido protocolos com os CTTs para dar continuidade, portanto, a este serviço que eu acho que é bastante relevante. E como tal, portanto, dessa reunião saiu, portanto, um acordo, e a Câmara vai assumir essa responsabilidade, portanto, no nosso espaço do cidadão, em Aveiras de Cima, portanto, vamos colocar este serviço ao dispor da população. Portanto, é um dado adquirido. Vai haver aqui algum tempo a mediar, porque eles têm que fazer uma puxada de linha e têm que pedir a Altice para ligar, portanto, porque tem que ter uma linha direta, portanto, dos CTTs, portanto, e a partir desse momento virá à Câmara, portanto, um protocolo para assinar com o CTT para podermos pôr à disposição das pessoas de Aveiras, portanto, esse serviço que achamos que é essencial para uma comunidade. Relativamente à questão que levantou, se alguém não quis aceitar o serviço, não pronuncio. Eu filo desde que, enfim, entrei na Junta de Freguesia em 89, em 91 ou 92, não sei precisar o ano, achámos que era um serviço relevante, e ele continua até os dias 2, querem em Aveiras de Baixo, querem em Valparaíso, querem em Vila Nova de Rainha, e querem em Manique, também do Intendente, também existe esse serviço. Portanto, para nós é um ponto, portanto, assente. Aveiras de Cima, portanto, não ficará sem o serviço dos Correios, portanto, a Câmara garantirá, portanto, esse serviço. Ponto assente. Relativamente à questão do que falou para os senhores vereadores, depois no tempo, portanto, que os senhores vereadores têm, portanto, darão resposta faz favor. É uma excelente notícia, uma ótima notícia. Se for abordado em Aveiras, eu posso confirmar o que o Sr. Presidente acabou de dizer, não posso? Pode. É verdade, é como o azeite, vem sempre ao de cima, não tem problema nenhum.
final... Daremos conta disso, portanto, estou a dar conta disto hoje aqui, portanto, publicamente. Não sabia que o senhor vinha cá, mas de qualquer forma, portanto, estou a responder à questão que me colocou. Mas, portanto, virá à Câmara, na altura própria, virá à Câmara essa situação. E informaremos a população da Beira de Cima. Uma excelente iniciativa. Muito obrigado. Nada. Não falo em nome da população da Beira de Cima, falo em meu nome pessoal, mas muito obrigado. É a nossa obrigação. Portanto, não tenho mais pessoas inscritas. Portanto, vou dar este ponto como encerrado e vamos entrar no ponto seguinte, que é dos senhores vereadores. Tenho aqui algumas informações para dar. Reunimos, conforme vos disse, com o senhor secretário de Estado, eu e a senhora vereadora Ana Coelho. Eu queria dizer o outro nome e esqueci-me. Ana Margarida. Reunimos com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente para falarmos sobre a questão daquele grupo de trabalho que foi criado. Ele confirmou-nos que sim, que tinha sido um grupo de trabalho criado ao abrigo daquela diretiva e manifestou-nos, portanto, a preocupação do Governo atual, que querem resultados até, mais tardar, até março, não é? Até março querem resultados desta comissão que foi criada, onde fazem aquele conjunto de intervenientes, têm aquele conjunto de intervenientes e querem, portanto, resultados até março. E manifestou a preocupação do Governo em ter que se arranjar sítios para colocar, portanto, os lixos, portanto, domésticos, os RSUs. Frisou que, e bem, que ninguém quer aquilo à porta de ninguém, mas de qualquer forma é preciso, portanto, colocarmos o lixo em aterro, embora haja diretivas comunitárias muito fortes para se acabar, portanto, com os aterros. Estão a pensar também em implementar outro tipo nomeadamente de recorrer à incineração, com todos os benefícios que daí advêm, mas, portanto, não nos adiantou muito mais do que isso, manifestou preocupação e nós viemos também preocupados porque, como sabem, temos um processo, portanto, ainda não fechado de um aterro aqui em Azambuja enfim, vamos ver qual é que é as indicações que esse grupo de trabalho vai dar ao Governo, para o Governo depois tomar as medidas que assim entender. Portanto, estaremos atentos e darei nota, portanto, de todos os passos que forem desenvolvidos, portanto, sobre essa matéria. Depois, entreguei-vos uma cópia das águas de Lisboa e Val do Tejo, onde dá nota do preço da água em alta, que, enfim, todos os anos tem vindo a aumentar e depois tem reflexo ao nível dos consumidores, porque comprando mais cara a água, portanto, será mais cara a sua venda, portanto, aos consumidores diretos. E também vos entreguei uma comunicação do compromisso do pagamento pontual e que foi renovado, portanto, para 2025. Depois queria-vos dar também conhecimento que foi no âmbito do protocolo que temos com o Instituto Politécnico, vão iniciar, portanto, no mês de fevereiro, mais 5 cursos de credenciais, peço desculpa, administrados por professores do Politécnico no espaço urbano, a saber o chat GPT, inteligência artificial, contratos públicos na sociedade digital, desenvolvimento local na transição digital e gestão de projetos digitais. Portanto, são mais 5, portanto, possibilidades de formação e aprendizagem que vamos ter ao dispor nas nossas instalações. Os senhores vereadores querem usar a palavra? O senhor vereador Inês, faz favor. Muito obrigada. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimentar todo o Executivo, cumprimentar também o público aqui presente, os funcionários municipais e todos aqueles que nos assistem online. Sr. Presidente, vou começar exatamente pelo que acabou a última informação sobre o protocolo do Instituto Politécnico. Falou em mini credenciais. Eu peço desculpa de não ter micro
Eu peço desculpa de não ter conhecimentos académicos suficientes para conseguir perceber o que é que significa este tipo de cursos, o tempo de duração, a que é que se corresponde a algum grau académico, se não, e também o público-alvo a que se destinam e, portanto, se o Sr. Presidente, até porque houve aí um que me interessou, que é aquele dos concursos públicos pelas plataformas digitais e, portanto, para perceber a quem é que se destina e o tempo de duração de cada um dos cursos e o que é que isto, ao fim e ao cabo, no fim, dá de acreditação ao aluno, que penso que é importante todos ficarmos a saber. Explicarei isso mais detalhadamente, portanto, numa comunicação que farei, portanto, o que é que cada curso representa. Não agora. Nem o público-alvo pode dizer qual é. Sim, senhora. Também indo pela mesma ordem, indo à penúltima informação do senhor Presidente, e sobre essa reunião com o senhor Secretário de Estado do Ambiente, que percebemos, e é uma situação que, ao fim e ao cabo, também tínhamos conhecimento de uma forma generalizada. Além disso, o próprio diploma, no seu enquadramento, diz isso, não é? Que há uma preocupação com o Governo, de onde é que deposita. O que eu quero perguntar ao Sr. Presidente é se... Portanto, já percebi que não vai com decisão nenhuma em relação à Zambuja, também era difícil antes de resultados desta comissão o Sr. Secretário de Estado se comprometer com alguma coisa antes de haver este estudo prévio, mas pergunto ao Sr. Presidente, e quero crer que sim, que o Sr. Presidente transmitiu todas as preocupações que nós tínhamos, as ilegalidades relativamente a este aterro, portanto, ou seja, tudo o que são, ao fim e ao cabo, os nossos fundamentos para estarmos a não emitir a licença para, portanto, a segunda célula e queremos de uma forma definitiva o encerramento, que é isso que nos temos pugnado. Pronto, já tenho essa sua. Muito bem. Em relação à questão do CTT da Aveiras de Cima, e agradecer também ao município que trouxe aqui esta preocupação, que é uma preocupação transversal, portanto, segundo o que eu percebi, os CTTs neste momento já se encontram fechados, é isso, Sr. Presidente? O Sr. Presidente não recebeu nenhuma comunicação de que iriam encerrar? Não. O que é, lamento profundamente esse respeito para com o município e, portanto, e só tenho que enaltecer essa proatividade de imediato arranjar uma solução. Penso que a solução é uma boa solução. Efetivamente temos um espaço físico e também de recursos humanos num espaço que é do município para poder dar essa solução à população. Se é esta a forma de atuar da administração do CTT, é lamentável que não tenham previamente, porque poder-se-ia ter evitado esse encerramento, ou seja, poderia ter passado do sítio onde estava logo por protocolo para o município, e deixo aqui um alerta que, então, se calhar convém, e já aproveitando que estão estas negociações, para ir sabendo a situação do posto CTT em Zambuja. Não vamos um dia ser surpreendidos com o seu encerramento e depois ter que ir atrás do prejuízo quando podemos efetivamente vir a evitar essa situação. Sr. Presidente, confesso que ontem não vi os e-mails porque tive julgamentos de manhã e tarde e, portanto, não fui ao escritório, mas não os tenho no telemóvel, o e-mail da Câmara, mas tínhamos pendentes algumas situações que se foram-me remetidas ontem, peço desculpa. E passo a citar. Logo imediatamente ao almoço empresarial em Aveiras de Cima, e sobre o discurso do Dr. Ricardo Arrojo, pedi-lhe os dados estatísticos que o mesmo apresentou nesse almoço, que disse que era importante todos nós termos conhecimento, e a base dos mesmos, ao que o Sr. Presidente disse que iria pedir para lhe ser remetido,
para que, portanto, todos tivéssemos acesso e pudéssemos, portanto, também analisá-los de outra forma. Até na altura lhe tinha dito que não tinha conseguido decorar tudo o que o senhor disse e que alguns me tinham ficado de alerta, mas que achava que era de extrema importância perceber esses dados acerca do concelho de Azambuja. Já se passaram alguns meses sobre essa minha solicitação e até à data isso não me foi remetido. Sim, senhora. Se o Presidente se importar de fazer uma insistência, eu agradecia, porque senão depois qualquer dia, portanto, podem já não estar atualizados e acho que era importante termos os dados atualizados. Temos também em falta documentação solicitada acerca dos contratos interadministrativos com as juntas de freguesia. Já foi com a senhora vereadora sobre essa situação. Penso que estávamos à espera de uma junta para que enviasse toda a informação. Eu peço, se a junta não enviar nos próximos tempos, pode remeter os que já tem. Temos pendente também, isto já vai há mais tempo, a questão dos acordos no PER, os que, portanto, eu pedi-lhe um ponto de situação sobre, portanto, a situação, ou seja, aquilo que veio aqui protocolado e os acordos de pagamento, um ponto de situação sobre se estavam ou não a ser cumpridos, e depois o vereador Rui acrescentou à minha solicitação todos os que ainda estavam por resolver. Esta situação penso que já tem um bocadinho de tempo. Enviámos ontem, que eu só enviei ontem para o GAP, no quadro geral, mas foi enviado hoje, não foi, Cristina, contei, quando enviei já foi à noite, mas é Recebemos hoje às 9h15. exatamente, é isso que eu estou a dizer, foi enviado ontem à noite para o GAP, só devem ter recebido hoje de manhã. Sim, senhora. Portanto, analisarei e farei os comentários que tiver que fazer na próxima reunião. Sr. Presidente, agradecer-lhe o envio de uma listagem algo extensa de prédios urbanos que me remeteu. Contudo, e eu já escrevi isso, já disse ao Sr. Presidente, não, foi aquilo também, mas não foi só aquilo que eu solicitei, porque ali só vem, portanto, os prédios urbanos, mas em terrenos, em parcelas de terreno, e eu solicitei todos os prédios urbanos, que até porque na sequência da minha solicitação, e quando falo dos protocolos de cedência e os que estão cedidos, e que peço também esses protocolos, estou mais a direcionar efetivamente aos outros prédios urbanos, às casas e aos edifícios que nós temos, do que propriamente às parcelas. Qualquer das maneiras a informação é útil, eu agradeço, mas não é, portanto, e pelo menos não estava no espírito daquilo que eu solicitei. E, portanto, quando me puderem ser remetida a outra informação também, agradeço, acompanhada dos referentes protocolos. Sr. Presidente, situações para resolver, temos Valverde, ponto da situação, cemitério de Tagarro, ponto de situação. Infelizmente, ontem tivemos a notícia de mais um acidente na Estrada Nacional 3, temos vindo a falar sucessivamente, sei que o Sr. Presidente também já fez chegar essa preocupação junto do IP, das fracas condições de segurança, não sei as condições em que se deu o acidente ou não, mas das fracas condições de segurança que apresenta, nomeadamente à noite, pela fraca visibilidade, a Estrada Nacional, agora no período das obras. Pergunto-lhe desenvolvimentos sobre essa situação. E, Sr. Presidente, por último, queria-lhe falar do projeto Bata Branca. Ficou aqui uma situação aqui pendente e da qual eu não percebi muito bem. Primeiro, o senhor, quando trouxe aqui o protocolo de renovação do projeto da Bata Branca, eu perguntei se todos os intervenientes estavam confortáveis com a situação dos 250 € mensais de pagamento à Sércia. O Sr. Presidente mencionou que sim, mas depois acaba por dizer que viria trazer um outro protocolo onde teria outro montante e adicionaria outro montante. Disse que em breve e deu a entender que seria logo de imediato e, portanto, pergunto o ponto de situação sobre esta situação também. Muito obrigada. Vereadora. Esqueci de uma coisa, peço desculpa. Posso? Por favor. Sr. Presidente, esqueci-me
de mencionar, os senhores na última reunião de executivo disseram que, portanto, que a situação da recolha estava melhor. Eu tive a preocupação de vos remeter algumas coisas do quais não fui à procura, mas pelas quais passei. Até vos vou remeter uma também que não é na freguesia da Zambuja, que é onde eu mais frequente, que é naquela estrada que vem, não sei bem explicar de onde, mas que vem que dar ao lado do cemitério em Aveiras de Cima, portanto deixa o cemitério ao seu lado esquerdo e deixa a autoestrada do seu lado direito. Num cruzamento anterior há ali um conjunto de caixotes do lixo, tenho aqui uma foto também que já vos mando, que estava vergonhoso no domingo. Também vos enviei para o nosso grupo duas situações que me tenho estado a perceber. No dia que estivemos aqui a entregar os subsídios às associações, foi aberto um buraco pelas águas de Zambuja junto ao edifício das finanças. Permanece lá as pedras da calçada ao lado amontoadas. Já passou algum tempo, pergunto quem é que vai reparar aquela calçada. Logo 2 ou 3 dias depois, na rua Teodoro José da Silva, com uma maior dimensão, houve uma intervenção também das águas de Zambuja, também é outra foto dessas pedras que vos enviei, também já vai há alguns dias e as pedras estão amontoadas junto às escadas que desce para o largo da Fonte de Santo António, onde mora o Sr. Vice-Presidente, e, portanto, estão ali amontoadas já há algum tempo e o buraco permanece, portanto, na estrada, e, portanto, pergunto se também há algum ponto de situação sobre esta situação. Muito obrigado, Sra. Vereadora, por essa chamada de atenção. Agradeço todos os seus contributos para o nosso grupo, ou sem ser no nosso grupo, que possa vir a enunciar. E queria começar precisamente pela última questão que colocou. A reposição das calçadas é da responsabilidade, portanto, das águas da Zambuja. Já vi as imagens que mandou, falei com os serviços, portanto, os serviços entraram em contacto com as águas e assim que for possível, portanto, vão recolher, tanto mais que não há, de qualquer forma tem chovido bastante e pode-se criar ali, portanto, uns buracos bastante fortes. A recolha do lixo, sim, há alguns setores que têm, portanto, vindo e temos estado a assinalar precisamente essas questões que têm relatado e outras que temos visto, que têm, portanto, enfim, sendo reincidentes. Vamos lá. Em termos, portanto, temos que perceber o que é que se passa, possivelmente temos que aumentar, portanto, a capacidade ou o índice de recolha, portanto, ser mais efetivo. Portanto, estamos atentos a isso, mas de qualquer forma agradeço a sua pronta disponibilidade para nos enviar as fotografias que enviou e outras que possa vir a enviar. Depois falou, portanto, no grupo de trabalho, que foi, queria dizer que nós vamos ter, ainda há pouco esqueci-me de dar essa nota, vamos ter uma reunião com a APA e com o CCDR, portanto, estava a pôr a hipótese de criar um grupo de trabalho, mas, entretanto, verificamos que o grupo esse, e estava previsto, portanto, no diploma, mas, entretanto, foi revogado. Também falei, portanto, com o representante da administração e a senhora delegada regional sobre a questão dos CTTs em Zambuja. Eles disseram-me que as coisas agora estão mais, portanto, equilibradas em termos de pessoal. Havia uma falta efetiva, e há uma falta efetiva de carteiros, também manifestei, portanto, a nossa manifestação de contrariedade em relação à distribuição do correio, portanto, está a ser muito tardia. Eu posso vos dar um exemplo que me aconteceu. Recebi as cartas dos telefones, já passava, portanto, 12 dias, por acaso o sistema aceitou, mas, enfim, eles disseram que têm dificuldade em arranjar carteiros. Já não há carteiros como antigamente, que faziam tudo a pé, agora é de moto e de carro, mas mesmo assim há muita dificuldade em arranjar, portanto, embora tivessem já contratado algumas pessoas anteriormente. Os dados estatísticos, sim, já pedimos, vamos pedir, portanto, novamente. A falta de documentação das freguesias, não sei se a senhora vereadora... Já falei.
Já falou. Portanto, já falou. Ok. Os acordos do PER também é com a situação, portanto, o ponto de situação foi enviado ontem, portanto, receberam hoje, o vereador Corsa já reafirmou que tinham recebido hoje às 9h15. Depois também nós pensámos que eram os prédios, portanto, as propriedades, mas já percebemos que não, que a senhora vereadora quer tudo o que é do município, portanto, tudo o que é imóvel, tudo o que é, enfim, tudo o que é prédio urbano ou rústico, portanto, sim senhora, faremos chegar a... Só quer os urbanos? Está bem, ok. Já está a ser tratado, diz-me a Cristina. Muito obrigado, Cristina. Ponto de situação Valverde, portanto, foi feita uma carta, portanto, a dizer ao senhor que tinha 30 dias para resolver o assunto. Caso não resolvesse, iríamos, portanto, portanto, revogar, fazer, portanto, aquilo que a lei nos permite fazer, portanto, que é revogar o contrato e, portanto, avançar para outro cenário. O cemitério de Tagarro, não tenho grandes notícias para lhe dar. Já falei novamente com o homem, portanto, o homem é uma pessoa completamente, enfim, não quero dizer aqui, é o que é, enfim, mas vamos ter que tomar uma atitude, portanto, de força para resolver esta situação. Depois falou num acidente ontem, sim, já houve um acidente, eu tive conhecimento através da plataforma da nossa CMOS, que avisa, e houve também um acidente na Rifana, numa casa que também pegou fogo, e depois pediu-me para falar sobre o projeto da Bata Branca. O projeto da Bata Branca, portanto, está em desenvolvimento, portanto, falei, conforme vos disse, com o Sr. Presidente da CERSI em relação ao protocolo. Ainda não assinaram o protocolo com a CSS, a Unidade Local de Saúde. Enfim, não sabem muito bem, porque tem havido uma grande confusão, como sabe, portanto, no que diz respeito a esta questão da CSS. Portanto, aguardamos novas notícias. Relativamente ao montante, foi um montante que o senhor deu essa informação, portanto, deve ter percebido mal a pergunta que me fez inicial, portanto, o montante é aquele, portanto, poderemos vir a melhorar futuramente, mas para já é aquele. A recolha dos lixos já falei, e a reposição das águas, das calçadas pelas águas da Zambuja também já falei. Os senhores vereadores querem usar a palavra? Senhor vereador, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, bom dia a todos, colegas do Executivo, quem nos assiste aqui, público presente e também a quem nos acompanha lá em casa. Duas notas primeiras, relativamente àquilo que o Sr. Brás nos trouxe aqui, fazer um pequenino esclarecimento, porque creio que não ficou tão explícito como isso. As cartas municipais de habitação são documentos de cada município. A nossa Associação de Municípios, a Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, é que fez uma contratação com uma empresa para essa empresa fazer as cartas de todos os municípios da Associação. Mas cada uma é uma carta, não é uma carta regional, é uma carta de cada município, que deveria conter alguma articulação ao nível regional, para não andarmos todos aqui a fazer o mesmo. Não creio que se tenha chegado a um nível ideal de entendimento. É muito difícil neste nosso país, em muitas circunstâncias, ou se calhar a maioria delas, infelizmente, obter esses acordos de fazer no município vizinho ao nosso aquilo que também nos faz falta a nós. É um degrau que ainda temos que ultrapassar. A não ser as coisas que são más. Aí as coisas, quando são coisas más, não há problema em chutar para o município vizinho. E o que nos leva, mais à frente, voltarei a falar nisto, quando se fala nos lixos. É um dos casos em que todos
gostamos de atirar para o quintal do nosso vizinho. Em segundo lugar, agradecer as palavras solidárias que foram ditas aqui connosco. E ponto. Sr. Presidente, já nos falou aqui da reunião que teve com o Sr. Secretário de Estado, já falámos aqui sobre o grupo dos resíduos, tivemos a ocasião, ambos, de estar na semana passada no Encontro Nacional sobre os Resíduos, promovido pela Associação Nacional de Municípios, onde, mais uma vez, o cenário negro com que estamos deparados por inércia de muitos anos pende sobre as nossas cabeças, nomeadamente quando se vê em números como o facto de a disponibilidade atual dos aterros só calcula-se que seja de 13%, o que nos coloca, de facto, numa situação de emergência, como temos vindo a falar. Porquê é que eu estou a falar disto hoje? Para poder esclarecer aqui a alguns nossos munícipes que nos ouvem, que quando estamos a falar e quando se ouvem este tipo de notícias, convém diferenciar o nosso aterro da Zambuja destes aterros que se anda a falar. Isto porquê? A lei determina que os resíduos urbanos, domésticos, sejam objeto de tratamento. No caso do município da Zambuja, esses resíduos são tratados pela Valor Sul, uma entidade pública e privada a quem nós aderimos e que, portanto, através de uma unidade que queima os resíduos e produz eletricidade, é o tratamento que é dado aos nossos resíduos que não são recicláveis. Há outros sistemas no nosso país que têm outro tipo de soluções, nomeadamente alguns é o depósito em aterro. Portanto, são os lixos, como os nossos orgânicos, etc., que não são recicláveis, que em vez de irem ser queimados, como os que são do nosso concelho e, na generalidade, da área metropolitana de Lisboa, Norte, são enviados para aterro. E a situação mais grave que existe neste país são esses casos. Ora, o nosso aterro, o aterro que temos aqui às portas da Zambuja, felizmente não é desse tipo. É de outro tipo, embora no passado tenha recebido também resíduos semelhantes, situação que provocou os maus cheiros e tudo mais, todas as queixas que nós tivemos. Isto para dizer o quê? Para dizer que, quando se fala na possibilidade de alargar os aterros em muitas situações no país, é porque os municípios e as populações, hoje, que estão abrangidas por esses sistemas, não têm alternativa quando os aterros esgotarem de colocar o seu lixo normal que nós temos em casa. O que não é o caso da Zambuja, porque a Zambuja tem este aterro é de outro nível. O que não significa que, dada a gravidade do problema hoje em dia em Portugal, não haja a possibilidade de haver ideias peregrinas que queiram utilizar eventualmente as situações como o caso do aterro da Zambuja como pretexto de a sua expansão. Aqui chegados, eu pergunto, Sr. Presidente, uma vez que esteve em reunião com o Sr. Secretário de Estado, esta situação foi colocada perante o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado ficou com a noção que o aterro que nós estamos aqui a falar é um aterro diferente dos aterros normais onde se faz
o suposto tratamento dos resíduos indiferenciados. Ficou ou não com a ideia que, e nestes casos, também eventualmente estariam abrangidos pelo grupo de trabalho? Terceira e última parte, como falámos na última reunião, eu sugeri, e o Sr. Presidente aceitou, que a Câmara de Zambuja pudesse elaborar um relatório sobre a situação do aterro de Zambuja para enviar ao grupo de trabalho, para que também ficassem cientes destas diferenças e do que está em causa no nosso. Queria perguntar se este documento já está feito, está em elaboração, não se foi iniciado, já foi enviado, que me pudesse esclarecer relativamente também a esta matéria. Sr. Vereador, relativamente à reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, já comuniquei, portanto, eles, quer ele, que foi Presidente de Câmara também, e sabia bem, porque teve uma situação semelhante à nossa, portanto, no território que governava, sabiam bem do que é que estávamos a falar relativamente ao aterro da Zambuja, quer os técnicos que o acompanhavam, uma senhora até, portanto, está agora na Secretaria de Estado, lá no grupo do senhor de apoio ao Sr. Secretário de Estado, portanto, fazia parte da Valor Sul e já tinha, portanto, um histórico bastante grande em relação a esta matéria. Portanto, ficou bem vincado que tipo de aterro é que era, portanto, e o que é que podia vir a acontecer com a possibilidade do alargamento, portanto, coisa que manifestámos com contrariedade, portanto, a essa situação. Tanto mais, e deixem-me dar esta informação, que recebemos uma comunicação da Zubareia para que teve, portanto, teve para entrar nas instalações da Triasa e não comunicaram, portanto, que iam entrar nas instalações, precisavam de entrar para fazer, portanto, dar cumprimento à decisão, portanto, do Tribunal da reconstrução do parto, do aterro, do plano de recobrimento, portanto, do aterro, e não foram, portanto, permitidos, não estava lá ninguém, chamaram a GNR, portanto, fizeram um auto, está tudo aí em comunicação, portanto, por mail, que nos enviaram, a dizer que não foram, portanto, deixados entrar, não os deixaram entrar, portanto, nas instalações. É mais um fator para juntar a muitos outros. Mas, de qualquer forma, o relatório que falámos, portanto, na reunião anterior, já dá indicações aos serviços para fazerem, portanto, um histórico de tudo aquilo que se passou e daquilo que nós pretendemos. Também frisei bem que para nós o aterro já tinha ultrapassado tudo aquilo que era razoável, tendo em conta as cotas altimétricas que foram, portanto, subejamente ultrapassadas. Esse facto desconheciam, mas de qualquer forma ficaram com essa informação toda. Portanto, relatório sim, estamos a elaborar e depois trarei para dar conhecimento aos seus vereadores, para se quiserem participar e acrescentar alguma coisa, portanto, terei todo o prazer nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de perguntar qual é o ponto de situação relativamente ao Parque da Milhariça. Já falámos muitas vezes na questão do Parque da Milhariça nesta Câmara, nomeadamente o facto de aquele parque estar ao abandono, não há soluções à vista e já eu próprio me confrontei com isso, já aqui falei, mas a comunicação social regional, por acaso, esta semana voltou a esse assunto, fazer notícia relacionada com o vandalismo que, numa situação que está abandonada, vai acontecendo e vai destruindo aquele património que nunca chegou até hoje a estar ao serviço da população. Portanto, gostava de saber qual é o ponto da situação relativamente a essa matéria. Senhora Vereador, o ponto de situação é que fizemos, portanto, uma escritura pública, portanto, da reversão do direito
que tínhamos, portanto, que a Junta de Freguesia tinha passado para a Câmara poder desenvolver aí a obra, como sabe. Portanto, já fizemos a reversão do direito de superfície e, como tal, portanto, está do lado da Junta de Freguesia a situação de poder avançar com a asta pública para a instalação, portanto, lá daquilo que se pretende e também para haver ali uma responsabilização da parte do operador que for para lá para poder olhar pelas instalações sanitárias, enfim, e olhar para aquele espaço. Está do lado da Junta de Freguesia. Muito obrigado. Situação recorrente que tenho vindo a falar em todas as reuniões, estacionamento de caminhões na Nacional 3, nomeadamente a zona das obras. Por acaso, esta manhã, a situação que eu tenho relatado aqui, que é o estacionamento na berma de vários caminhões no sentido Lisboa a Zambuja, hoje não havia nenhum. Hoje não havia nenhum. Sabe porquê? Espero que o senhor me explique. O senhor vai-me com certeza explicar. Mas havia outra situação. É que, neste momento, dada a obra da rotunda, já estamos a circular de outra forma, no sentido contrário, portanto, nascente-poente. Tive a ocasião de enviar uma fotografia para o seu telemóvel para ilustrar a situação. É que 2 caminhões parados para entrar nas instalações da Salvencen param a rotunda, fica toda a gente parada com os caminhões, não há espaço, obviamente, não há escapatória possível e, portanto, 2 caminhões parados a fazer sinal para entrar nas instalações da Salvencen param a Nacional 3. O que é que me diz, Sr. Presidente? Sr. Vereador, em função das muitas insistências que tivemos junto do IP, junto da GNR, em conversas que tivemos com o Tenente Coronel, esquece-me sempre o nome dele, Clara da Fonseca, tem um nome assim bastante peculiar. A semana passada, portanto, estava lá uns elementos da GNR a autuar, portanto, toda a gente que lá estava parada. Portanto, naturalmente foi um fator que permitiu, portanto, ou que conduziu a que essa situação, portanto, ou não, fosse, portanto, clarificada e que evitasse realmente, portanto, que eles estacionassem. Tanto mais insistimos mais uma vez com a Salvencen, porque há aquele parque lá embaixo, portanto podiam criar uma situação como faz aqui a Sugal, chamá-los em função do ponto de chegada. Hoje tem telemóveis, tem intercomunicadores, tem um conjunto de soluções, porque mais tarde ou mais cedo, portanto, aquela situação vai ter que acabar, de uma vez por todas, porque é inconcebível, portanto, ter aquela situação. Também já agora que estamos a falar dessa situação, tive uma reunião com o Sr. Presidente e com os elementos da Junta de Freguesia, onde me reafirmaram uma vez mais a vontade que temos todos de aquela rotunda provisória passar eventualmente a definitiva, e já enviámos para o IP, portanto, a comunicação. Eu pedi ao Sr. Presidente para me fazer uma comunicação, ele fê-la, e enviámos, portanto, para o IP toda essa retória, portanto, de implantação daquela rotunda de passar de transitória, portanto, a definitiva. Portanto, é um assunto também, como enviámos também um assunto do vídeo que me mandou dos elevadores. Portanto, são 2 assuntos que foram devidamente encaminhados para a doutora Isabel Casporro. Muito obrigado, Sr. Presidente, ainda bem. Não teve resposta da IP relativamente a essas 2 questões. Muito bem, vamos aguardar mais uns dias sobre isso. Sr. Presidente, outra questão é que várias pessoas relataram em tom de queixa, é uma situação que estará a acontecer no funcionamento dos nossos serviços de saúde em Azambuja, e que é, neste momento, a maioria das pessoas tem acesso a 2 tipos de consulta, ou as consultas fornecidas no âmbito do projeto da CERSI, na Bata Branca, vulgarmente chamado, ou teleconsultas.
há aqui uma questão para muitas pessoas relevante relativamente ao acesso às consultas do projeto Bata Branca, que é o facto de se realizarem a horários, maior parte das vezes, fora do horário laboral. O que leva a que pessoas prefiram, em muitas circunstâncias, não havendo outra possibilidade, recorrer às teleconsultas. O que acontece recorrentemente, e foram várias pessoas que me relataram esta situação, umas relataram e outras, por acaso, fui procurar saber o que é que acontecia e confirmaram, é que as pessoas ligam para o atendimento do centro de saúde para tentarem marcar uma teleconsulta e são fortemente encaminhadas para terem uma consulta na Bata Branca por parte dos funcionários que fazem este atendimento. E as pessoas nem sempre têm a sua argumentação melhor para estas, ou a habilidade para argumentar nestas situações, e acabam por ceder face à necessidade que têm a esta situação que não nos parece muito regular. Pergunta: tem conhecimento deste tipo de situações? Não. Sim. O que é que nós podemos fazer para chamar a atenção que esta prática não é a mais regular de todas? Bem, muito obrigado, Sr. Vereador, pela sua comunicação. Há coisas que, pronto, que nos passam, portanto, enfim, despercebidas ou ao lado, ou que não temos conhecimento. De qualquer forma, pergunto à senhora vereadora, que tem o ploro, se quer, portanto, dar aqui algum esclarecimento, ou se tem algum esclarecimento para dar ao senhor vereador. Faz favor, senhora vereadora. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas do Executivo, o público que aqui nos assiste, quem nos assiste lá em casa, os funcionários do município. Por acaso desta situação não tinha conhecimento e realmente esta situação não pode... Não pode, a minha colega tem exatamente, tem como é que eu ia dizer, informação preferencial do centro de saúde. Não tinha conhecimento deste tipo de situação. A situação que eu tinha conhecimento e que tem sido reportada pelos presidentes de junta, nomeadamente Alcoentre e União de Freguesias, é que tem havido um atraso de cerca de 2 meses na passagem de receituário, situação essa que também já foi comunicada ao LS e que penso que neste momento já está a ser reposta. No entanto, eu vou reportar esta situação ao LS porque terá que ser a OLS a dar indicações sobre esta situação, porque se temos as duas opções, não podemos estar a dar preferência por uma relativamente à outra. Como é óbvio, temos estas duas situações para servir a população. E tanto uma como outra devem ser utilizadas, de acordo com a conveniência do utente. Muito obrigado. Sr. Presidente, gostava de lhe trazer 2 assuntos relacionados com a nossa freguesia de Val do Paraíso. Um deles é uma situação por nós verificada em loco já há muito tempo e que continua sem nada acontecer. Falo das instalações utilizadas pela banda do ADR, que o edifício está nas circunstâncias que nós vimos, lá está, já há muitos meses, ou há mais de um ano, e que o continuar do tempo, que é uma coisa que não para, o relógio não para, e as situações vão se degradando cada vez mais. Gostava de saber o que é que se passa, se na última vez que visitámos aquelas instalações verificou-se essa urgência, no entanto, essa urgência não resultou em coisa nenhuma. O que é que o município pensa fazer relativamente a essa situação? Segunda questão relacionada com Val do Paraíso.
a questão da postura de trânsito, do regulamento de trânsito de Val do Paraíso, começa a ser ridícula. Já não falando de todo o tempo que demorou a chegar a uma conclusão e termos um regulamento aprovado, o tempo que demora a colocar esse regulamento em prática é completamente absurdo, não faz sentido o tempo que demorou a colocação dos novos sinais de acordo com essa regulamentação, mas mais ridículo ainda e menos sentido faz é que os sinais estejam colocados, tapados, há meses, sem produzirem os efeitos que aqui todos decidimos. O que é que me pode explicar qual é a razão por que esta situação ridícula se manter? Duas situações que colocou relativamente a Val do Paraíso e dizer o seguinte: eu dei indicações, portanto, aos serviços municipais da Proteção Civil, com a concordância da senhora vereadora, para fazerem, portanto, uma automedição das condições no prédio onde estava, portanto, a servir dos ensaios da banda. Bom, e o relatório que vem da Proteção Civil, portanto, há indicações que o prédio pode, a qualquer momento, portanto, existir uma ruptura, portanto, dele próprio. Reunimos com a ADR, portanto, com o Sr. Presidente da Junta, com a ADR, e os ensaios passaram, portanto, para dentro da sala nobre. E combinámos também eles apresentarem um projeto de reestruturação de uma parte que tem do antigo bar, junto às casas de banho, portanto, partir paredes, enfim, fazer ali a sala, portanto, dar alguma utilidade àquela sala. E é a nossa intenção, portanto, dar outra utilização àquele espaço, portanto, que é da Câmara. Tem um protocolo, portanto, de cedência para a utilização, portanto, terminarmos esse protocolo e pormos aquele prédio, portanto, no mercado, portanto, habitacional. Portanto, essa é a intenção e é aquilo que está tratado e que estamos a aguardar que o ADR nos envie, portanto, o projeto e os custos para nós apoiarmos essa transição. Relativamente à postura de trânsito, sim, tem toda a razão. Portanto, já é tempo demais. Portanto, há aqui coisas que não correram bem. Portanto, naturalmente o município tem alguma responsabilidade. Não quer acometer a responsabilidade à Junta de Freguesia, porque fez o trabalho, portanto, que fez, colocou os sinais, fixou-os, colocou os que tinham. Naturalmente há aqui, portanto, uma responsabilização e não quero fugir a ela. Quando as coisas correm bem, temos que enaltecer; quando não correm bem, temos que nos autocriticar e verificar o que é que está mal para podermos, portanto, repor as coisas. Mas tem toda a razão naquilo que afirma e concordo plenamente, e iremos dar passos significativos para que essa situação se venha, portanto, a repor. Sr. Presidente, eu gostava de saber quais são esses passos, porque aqui há muito tempo nós, quando falámos deste assunto, o Sr. Presidente disse que o novo regulamento de trânsito não estava em vigor porque a sinalização não estava colocada e, portanto, só entraria em vigor quando a sinalização estivesse colocada. Ora, nós estamos perante uma situação que é o regulamento entrar em vigor de forma involuntária, porque o temporal desta noite já fez voar metade dos sacos dos sinais e, portanto, eu diria que metade do regulamento está em vigor, dada a intempérie. Podem esperar mais um bocadinho, parece que eu ouvi agora, quando vinha para cá nas notícias, que vem a tempestade Ivo a caminho na próxima noite. Pode ser que a gente, quarta-feira, ao fim do dia, já tenha o problema resolvido, porque a tempestade Ivo levou o resto dos sacos de plástico. Sr. Presidente, mas o que é que se passa? É ir lá alguém tirar os sacos de plástico? Então, explique-me lá o que é.
Falta, portanto, adquirir, penso que já está tratado em termos de aquisição, e depois só mais tarde é que se reparou nesse pormenor. Foi um pormenor que passou, que é aquelas placazinhas, portanto, que se põem por baixo dos sinais. As placas adicionais, portanto, mas já está. Está a ser tratado, portanto, eu já recolhi bem as suas palavras, portanto, e vamos dar velocidade a isso, que é para ver se o IVO, portanto, não leva o resto dos sacos, ou se temos que pôr mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aguardemos então. Última questão, e uma pequena nota. Quando voltar a falar com os senhores dos Correios que lhe dizem que não têm carteiros, os senhores dos Correios paguem salários que convençam as pessoas a ir trabalhar, porque eu não vejo em lado nenhum empresas de entregas a atrasarem as suas entregas por causa de falta de funcionários. Mais, os próprios CTT, no serviço de entregas de encomendas que fazem, não se atrasam. Provavelmente tem a ver que a remuneração desse serviço é diferente do correio normal, da obrigação de serviço público que têm. Eu estou-me a borrifar para isso. A questão é, tem que pagar, porque senão eu acho que o município tem que avançar, nomeadamente para a entidade reguladora, com uma queixa formal sobre esta situação, porque isto é inadmissível. Recorrentemente, as pessoas do nosso município, inclusivamente, falharem pagamentos das suas obrigações, porque não recebem as contas a horas. Portanto, senhores CTTs, paguem os salários que é preciso para contratar as pessoas. Última situação, Sr. Presidente. Foi levantada nesta Câmara, quase há 2 anos, uma situação de pagamentos irregulares às nossas associações de bombeiros. Esta situação já foi falada dezenas de vezes, uma situação que era preciso regularizar. Eu próprio sugeri ao Sr. Presidente que uma forma de ultrapassar esta questão, por questões orçamentais, o Sr. Presidente disse-me que mais perto do fim do ano é que haveria essa disponibilidade orçamental para as operações que eram necessárias para resolver o problema. Passou o fim do ano, iniciámos um novo ano e a situação continua por resolver. Se a solução que eu lhe apresentei não é que os senhores querem executar, então deem-me outra. Agora, neste momento, e passado todo este tempo, e como nós não queremos, nós no PSD pelo menos, não queremos ser responsáveis por este tipo de irregularidades, urge arranjar uma solução para o problema. Chamo-lhe a atenção que isto já não é um problema do Presidente da Câmara. Embora tenha começado por ser um problema do Presidente da Câmara anterior, passou para o Presidente da Câmara atual e, dadas as circunstâncias de alguns dos elementos, circunstâncias particulares dos restantes membros do Executivo, eu diria que é uma situação suscetível de pôr em causa o mandato dos 4, que estão a começar em si e para a sua esquerda. Portanto, vamos resolver isto uma vez por todas, ou não, Sr. Presidente? Claro que sim, brevemente iremos ter notícias sobre essa matéria, tanto mais que já pedimos, portanto, para ser jurídico, já temos, portanto, comunicações também das atuais direções, portanto, dos 2 corpos de bombeiros que foram, portanto, intervenientes nessa situação.
portanto, brevemente darei notícias sobre essa matéria e convidar-vos-ei para estar presentes nessa reunião para chegarmos, portanto, a um entendimento claro e final sobre esta questão. Depois na reunião depois entregar-lhe-ei. Ok. Pois, está bem, ok. Ok. José Paulo, quero intervir. O Sr. Vereador Rui Costa acabou. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia quem está connosco na sala e quem assiste à reunião em casa. Sr. Presidente, eu vou falar 2 ou 3 assuntos com brevidade, até porque amanhã já vai alta. E o primeiro é sobre a questão do trânsito em Zambujo e do estacionamento. Nós lemos no órgão de comunicação regional, não sei se palavras da Sra. Vereadora do Pelouro, se palavras da Câmara, ou onde a Câmara é citada, que está praticamente acabado um plano para resolver o problema do estacionamento em Zambujo. Ora bem, se isto é verdade, há aqui alguma honestidade intelectual em relação aos vereadores do PSD, nomeadamente, que há muito tempo que dizem que têm ideias para a resolução deste problema, que pediram reiteradamente uma reunião com a empresa que fez o levantamento das condições de trânsito. E continuamos à espera. E, portanto, se isso é verdade, não percebemos. Se não é verdade, continuamos à espera que nos deem ou que promovam essa reunião, de maneira que nós possamos, em tempo útil, não é, porque faltam poucos meses para acabar esta legislatura, nós possamos, em tempo útil, fazer o que estamos aqui para fazer, que é dar os nossos contributos, quer sejam aceitos ou não, mas os nossos contributos e o nosso trabalho, eu acho que merece essa honestidade da vossa parte de dizer que querem ou não. Primeira questão. Não sei se quer responder. Vou passar, portanto, eu dei uma comunicação breve a um órgão de comunicação regional, porque fui questionado sobre essa matéria, onde disse que o regulamento barra postura, portanto, do trânsito estava, portanto, a ser efetuado e que brevemente, portanto, teria conclusões sobre essa matéria. Portanto, nunca descartámos a hipótese, antes dele ser público, entregar-vos o documento, portanto, que contratualizámos com a empresa para poderem dar, portanto, e emitir opiniões sobre o mesmo e dar os vossos contributos. Senhora Vereadora, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a essa situação, e isto já foi aqui falado várias vezes, nós estávamos a aguardar que a empresa no final do ano nos entregasse um breve esboço daquilo que seria o plano e depois aqui, a início deste ano, nos juntássemos todos para verificar os levantamentos que foram feitos e as propostas que a empresa nos iria apresentar e dar os nossos contributos, mas, entretanto, a empresa ainda não conseguiu entregar o trabalho, mas assim que o trabalho estiver entregue, eu agendarei essa reunião convosco e com a empresa para nós todos darmos os nossos contributos. Uma constatação, evidentemente que por esta linha de pensamento, a Sra. Vereadora pode daqui a 5, 6, 7 meses continuar a dizer aquilo que agora disse, não ponho em causa aquilo que disse, mas continuamos à espera que a empresa acabe o seu trabalho ou que se promova esse encontro e, portanto, nós continuamos à espera indefinidamente. No caso da legislatura, já não falta muito. Portanto, esperamos que rapidamente, em tempo útil, nós possamos dar o nosso contributo para que isso aconteça. O Sr. Brás trouxe aqui, já não é a primeira vez, e nós também temos feito muitas vezes, eu especialmente, a questão dos migrantes ligada à questão da educação. Nós sabemos há pouco tempo que há um programa do Governo em que há 10 milhões de euros para aquilo que o Governo chama mediadores linguísticos. Bom, nós temos este problema em mãos. Hoje a questão da imigração e das migrações está na ordem do dia por razões que não são as melhores, nem se queremos discutir.
já dissemos muitas vezes a nossa opinião sobre isso, mas é um facto que a questão do estudo da língua é uma questão crucial, a começar nas escolas, onde nós temos muitos alunos que não sabem a nossa língua. E também já não é a primeira vez que eu digo que o município tem o dever e a obrigação também de promover essa solução, nomeadamente ajudando, em termos de verbas ou em termos de políticas também de educação, juntamente e junto dos agrupamentos, como é evidente, esta questão da língua nos alunos e nos pais dos alunos. Portanto, parecer-nos-ia a nós que era uma boa solução para este problema que houvesse programas de ensino da língua nas escolas aos alunos, obviamente, mas também aos pais dos alunos, fora do espaço escolar, como quem diz, fora do horário escolar. Até poderia ser no espaço escolar, poderia e deveria até. Suponho que as escolas são, aliás, os edifícios são da responsabilidade do município, mas suponho que nenhuma das direções estaria contra isso de, em espaço escolar, fora do horário escolar, haver essas aulas para os pais, que era uma maneira de os integrar e de eles entenderem bem tudo o que se passa em termos culturais, em termos da própria cidadania. Portanto, era isso que gostava de lhe deixar essa ideia. Tinha mais alguns outros assuntos, guardarei para a próxima reunião. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador José Paulo. Relativamente a esta última questão, a Sra. Vereadora Mara Oliveira estava-me aqui a dizer aqui para o canto do ouvido esquerdo que existe, portanto, esse tipo de oferta para os pais. Para os pais e para os miúdos. Portanto, explique, faz favor, Sra. Vereadora, ao Sr. Vereador José Paulo. Muito obrigada. Começo só por cumprimentar o Sr. Presidente e os colegas aqui presentes e quem está aqui também e ouvir lá em casa. Só dizer aqui, e penso que isso já tinha sido dito, e se forem verificar também nos relatórios que recebem da DIS, existem cursos de PLA, Português Língua de Acolhimento, que é muitas vezes dadas pelo Centro Qualifica e também pelo CPJ. A última vez a formação, o IFP, a última vez fez aqui em Azambuja e também em Aveiras de Cima, na Junta de Freguesia de Aveiras de Cima. São feitas em horários pós-laboral, para todos terem acesso. Há turmas, às vezes até 18, se não me engano, são 18 alunos, e tem havido constantemente, isto já se está a programar outro curso, digamos assim, outra formação de português língua de acolhimento. Tem sempre havido, e penso que já foi aqui dito noutras vezes. Sra. Vereadora, e a avaliação desses cursos? E a avaliação do trabalho feito? Está feita? É porque aquilo que a senhora diz colide um bocadinho com a realidade. Porque a realidade nas escolas, em relação aos pais e na rua, não é essa. As pessoas vão, participam e aprendem. Não, tem que haver avaliação dos programas que se fazem. Porque se nós, peço desculpa, Sr. Vereador, se nós fazemos atividades e planos e não os avaliamos, é a mesma coisa que nós fazerem. Porque depois houve 30 pessoas que foram e que não faltaram às aulas. Mas aprenderam alguma coisa? É porque as pessoas vão à escola, a maior parte delas precisam de alguém que fale por elas ou que entenda aquilo que elas dizem para que sejam entendidas. E, portanto, nós falamos aqui nas coisas e aparentemente está tudo bem. Às vezes é tirar dinheiro para cima dos problemas. Portanto, a minha questão, não estou a pôr em causa que existam. A minha pergunta é, como aliás em muitos casos, tragam-nos a avaliação feita aos programas e às atividades, para saber se foram efetivas ou não. Olha, por exemplo, as pessoas sabiam desses programas? Sim. Ok. Então tragam, faz favor, as avaliações sobre esses programas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, muito obrigado, Sr. Vereador, muito obrigado, Sr. Vereador, pelos esclarecimentos. No final, existe, portanto, oferta, portanto, daquilo que o Sr. Vereador estava, portanto, a comunicar-nos e que é importante, como é lógico, porque é importante para as crianças e para os pais, portanto, terem, portanto, aqui uma iniciação à língua onde estão, portanto, a residir.
Eu não tenho mais inscrições, portanto vamos fazer um ligeiro intervalo e depois passamos à ordem de trabalhos, está bem? Até já. Vereadores, vamos retomar a nossa reunião. Eu ainda há pouco esqueci-me de dar uma informação, que é, portanto, mais não é que o falecimento do Sr. Francisco Alexandre, que foi Presidente da Junta de Freguesia do Val do Paraíso, que é o avô, era o avô, portanto, do atual Presidente da Junta, Sérgio Alexandre. E pai do presidente, do outro Presidente da Junta, do pai do Presidente da Junta, também foi Presidente da Junta de Valparaíso, portanto traremos na próxima reunião um voto de pesar, foi uma coisa muito, enfim, só tarde é que soubemos, portanto, desta informação e, como tal, não houve condições para fazer o voto pesado, traremos na próxima reunião de Câmara, portanto, a bandeira está a meia haste, ele era membro da Assembleia Municipal, portanto, fazia parte dos órgãos municipais e, como tal, a bandeira está a meia haste, quer esta, quer a de Valparaíso, onde foi Presidente da Junta e onde foi, portanto, um grande interveniente também na construção do que é hoje o ADR, o Paraíso, segundo informações que recolhi, portanto, quando lá fui dar os sentimentos à família. Era esta a informação que tinha para vos dar. Temos, portanto, atas para analisar e votar. A ata do dia 3 de dezembro. Estamos cá todos. Pergunto. Eu já pus isto ao contrário. Assim é que é bonito. Alguma questão queiram levantar? Agora hoje são 28. Não havendo, ponha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Outra ata do dia 2 de janeiro já de 2025. Pergunto novamente se tem alguma questão a colocar. Não tende. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Entraríamos agora, portanto, na nossa ordem de trabalhos e temos uma primeira proposta número 14, ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, proposta número 14, reconhecimento de interesse público para a ampliação das instalações pela construção do edifício e de preparação de carga e armazém, bem como construção do edifício de produção e área técnica, processo número 6723, em nome da GEPAC, empresa transformadora de plástico S.A. Portanto, esta empresa tem, como sabem, tem vindo, portanto, a crescer significativamente, portanto, é uma empresa referência, portanto, no nosso panorama em termos do Conselho, sediada, portanto, em Aveiras de Cima e tem, portanto, um elevado número já de colaboradores e que tem vindo a aumentar conforme disso, portanto, quer a sua área produtiva, quer a sua área de armazenagem, e é um bom sinal, é um sinal, portanto, que a empresa está com saúde financeira e que está, portanto, a investir seriamente, portanto, no nosso Conselho, e é um aspecto bastante positivo. Portanto, os senhores vereadores sabem, portanto, do que é que se trata, portanto, com certeza que leram com atenção e viram, portanto, toda a documentação. Pergunto se algum dos senhores vereadores quer intervir. Senhora vereadora Inês, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é diretamente relacionada com a proposta, mas é algo que efetivamente tem a ver com o assunto do interesse público municipal. Sr. Presidente, em finais do ano 2021, por proposta do Chega, foi aprovado o regulamento foi aprovado
o início do procedimento para um regulamento para definir o interesse público municipal. O Sr. Presidente, inclusive, votou favoravelmente à proposta apresentada. Nós estamos em 2025, a meses de fim de mandato, e não foi tomada qualquer iniciativa por parte deste Executivo Municipal no sentido de nos trazer um projeto de regulamento e colocá-lo à discussão pública de forma a que nós conseguíssemos dizer com certeza e garantias o que era o interesse público municipal para o Concelho de Azambuja. Sr. Presidente, volto-lhe a fazer este desafio, não é um desafio que lhe fiz uma única vez. Se o Sr. Presidente não tem mesmo intenções de ter um regulamento a definir isto, deve trazer uma proposta de revogação para revogar aquilo que o senhor votou favoravelmente. E perante esta situação, e como já é panágio do Partido Chega, votarei contra exatamente como por questões políticas, depois farei declaração de voto sobre esta matéria. Obrigado, Sra. Vereadora. Senhores vereadores, não querendo intervir, portanto, vou pôr a proposta do reconhecimento de interesse público, pelas circunstâncias que já referi. A votação, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado, com 6 votos a favor e um voto contra. Faz favor. O voto contra do Partido Chega relativamente a esta proposta nada tem a ver com esta proposta em concreto. Até admite, em termos abstratos, que seria uma das situações em que considero que o interesse público municipal está devidamente justificado, contudo, e à falta de critérios existentes por inexistência de regulamento sobre esta matéria, não pode de forma alguma votar favoravelmente, como têm sido todas as suas votações nesta matéria. Portanto, a proposta está aprovada. Proposta número 15. Alienação de bens móveis para o ano 2005. 2020, peço desculpa, 2025. Falta-me os óculos. Falta-me os óculos. Esqueci-me de os trazer. Estão no carro, na parte de trás do carro. Obrigada, Cristina. Deixa lá ver os teus. Epá, estes do PSD, vejo tudo ao contrário. Não, do Chega, do Chega, chega-te para lá. Calma, viu ao contrário, passou a ver bem. O vereador Rui tem sempre um sentido de oportunidade bastante grande. Obrigado, vereador. Portanto, temos um procedimento de lançamento da asta pública para a sucata, portanto, é um processo que temos que desenvolver e tem que vir à Câmara, portanto, não sei se os senhores vereadores querem dizer alguma consideração sobre esta matéria. Portanto, ponho a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhora, proposta número 5, vereadora Ana Margarida Coelho, abertura de procedimento concursais comuns para a carreira de categoria de assistente operacional, serralheira e calceteira, a afetar ao Departamento de Infraestruturas, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos. Faz favor, senhora vereadora. Senhor Presidente, eu ia propor, se todos concordassem, que nós discutíssemos a proposta 5 e 6, uma vez que são abertura de procedimentos concursais, um para assistentes operacionais, outros para técnicos superiores. Se não se importarem. Estão de acordo? Faz favor. Então, relativamente a estas propostas, tem a ver com a necessidade que existe de repor recursos humanos nas mais diversas áreas, nomeadamente na área operacional de serralheiro e calceteiro e na área dos técnicos superiores e no âmbito das candidaturas que têm sido feitos nestes últimos tempos de 3 técnicos superiores relativamente, deixem-me só aqui, para a área da DIS.
da DIS, e relativamente à animação sociocultural, educação social e psicologia. E é com esta necessidade de reforçar os nossos recursos humanos que trago hoje aqui estas duas propostas e que remeto à vossa consideração. Os vereadores querem que se tome em consideração? Não querendo. Os vereadores querem dizer uma consideração? Não querendo. Vou pôr a proposta número 5 a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 6 de igual modo. Muito obrigado. Proposta número 6 de igual modo, conforme dizia, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Proposta número 3, vereadora Ana Margarida Coelho, curso profissional técnico de turismo rural e ambiental. Faz favor, Sr. Vereador. Também sugeria que ponto 5, tudo em conjunto, faz favor. Não. Proposta 3 e 4. Estava avançada. Estas propostas têm a ver com pedidos de estágios que nos chegam através das diversas escolas, um no curso profissional técnico de turismo rural e ambiental e outro no curso profissional técnico de multimédia. E é com esta base que vos trago estas propostas aqui hoje para a vossa apreciação e aprovação, se assim entenderem. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Pergunto aos Srs. Vereadores se querem dizer alguma consideração. Não querendo, ponho a proposta à votação, a proposta número 3. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A proposta número 4, de igual modo, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 5, vice-presidente, António Jean de Matos, apoio pontual, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, na sua pessoa, todo o Executivo, quem está aqui, quem nos ouve em casa. Também, se não se importarem, provavelmente podemos falar já do ponto todo, são os dois apoios pontuais. Com a proposta da Associação de Resgate TT, falta uma documentação, falta as contas relativas ao ano anterior, só tem o plano de atividades e orçamento para 2025. Provavelmente houve algum lapso, mas se efetivamente faltar alguma documentação, ficará, se nós... É isso que eu vou dizer. Se fica condicionada à apresentação da restante documentação, também pode ter sido só um lapso de digitalização, não faço ideia, mas penso que estará tudo em condições. Mas, então, vou propor para que nós falemos do apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre e à Associação Resgate TT. Portanto, acabam por ser duas coisas semelhantes, que já se vêm a ser feito há algum tempo e que já têm um envolvimento bastante grande, tanto da comunidade como de pessoas que vêm de fora, e que sem o nosso apoio seria tudo muito mais difícil. No entanto, ficando condicionado a parte da Associação Resgate TT, a nós verificarmos se efetivamente toda a documentação está em conformidade, mesmo que se nós apoiarmos, ficará sujeito a essa conformidade da documentação para que nós possamos dar o apoio. Penso que há muito a dizer sobre isto, que vocês conhecem bem quais são estas duas atividades, portanto, pergunto se alguém que deseja mais alguma informação adicional. Vereadores. Proposta número 5, vou pôr a votação, não querendo, portanto, não havendo intervenções, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta número 6, com o condicionalismo que foi, portanto, evidenciado. Sr. Presidente, permite-me. Faz favor. É depois, assim que chegar aos serviços, a documentação em falta, se nos podem remeter.
esse condicionalismo, conforme disse, e com a entrega assim que se detectar o que é que se passou, e de entregar aos senhores vereadores, como é lógico, portanto, se houver falha da entrega dos documentos, ou que falte, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mas espera aí, faltam as contas do ano passado. As contas do ano passado ou as últimas? És do ano passado. Está bem, eu vou ver, mas se for as do ano passado, tem até março. Quando é essa situação é as 2023. É sempre as contas últimas que estão aprovadas e o plano e orçamento. Proposta número 2, vereadora Mara Oliveira. Senhora vereadora, faz favor. Sr. Presidente, eu iria pedir para a proposta ser retirada, visto que recebemos contributos também por parte do Sr. Vereador Rui Corça, já depois do expediente ter saído, e então para ser retirada, para serem incluídas as suas sugestões e trazermos à próxima reunião de Câmara. Faz favor, Sr. vereador. Muito obrigado, Sra. Vereadora. No entanto, eu manifestei a disponibilidade da proposta poder ser alterada, que nós aceitaríamos que ela viesse a esta reunião. Mas pronto. Eu manifestei isso à vereadora Mara. Na minha opinião, nem sequer haveria necessidade, porque para mim a renovação faz automaticamente os 2 em 2 anos. É a minha leitura do protocolo. Também percebo que, em caso de dúvida, é preferível trazer e regularizar. Na minha perspectiva, está tudo normalizado face ao protocolo existente. Já pediu para retirar a proposta, mas os contributos que os vereadores do PSD deram, portanto, eram passíveis de serem alterados aqui? Ou teriam que ter uma nova redação? Não, deviam ter feito a alteração e trazer... Já alterada. A questão é que depois só vi ao final do dia e depois Ok. já estava pouco tempo. Então, virá a próxima reunião com as alterações, portanto, e com o contributo do Partido Social Democrata. Muito obrigado. Portanto, a proposta foi retirada, por essas razões. Proposta número 4, vereadora Mara Oliveira, protocolo de cedência de utilização de imóvel. Faz favor, senhora vereadora. Então, esta proposta diz respeito a uma cedência, deu entrada a um pedido por parte da União de Freguesias a solicitar a passagem de instalação do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 569, tendo em conta que este edifício neste momento estava sem qualquer ocupação e que importa também referir que a atividade que a Junta de Freguesia se propõe a fazer neste edifício é com o objetivo de prestar um serviço de maior proximidade à população. Propõe-se também que este protocolo tenha uma duração de 25 anos a esta cedência e, neste sentido, proponho que se submeta este protocolo à Assembleia Municipal. Vou pôr a proposta à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Apoio logístico ao município de Santarém. Senhora vereadora Mara Oliveira, faz favor. O município de Santarém solicitou-nos um apoio logístico para tronqueiras e um portão de entrada para o gado, para as festas de São José a serem realizadas de dia 19 a 23 de março. Tendo em conta que o município possui o equipamento e existe disponibilidade, vem esta Câmara para se poder fazer o devido empréstimo. Senhores vereadores, faz favor, senhora vereadora. Ó, senhora vereadora, 19 a 23 de março de que ano? Tem que se retificar a proposta e a data em baixo também. Não tenho a senhora vereadora por trazer propostas para ratificar com tanto delay de tempo. O senhor Presidente da Câmara de Santarém também não referiu um ano. Não sei se repararam. Por acaso não. O mal já vem de trás.
mal venho cá. Também fazia pouco sentido ele estar a pedir para o Para o ano ano que vem, passado. ou para o ano passado, ou para o ano que vem, porque há eleições e não se sabe se fica ou não. Portanto, ok, março de... 2025. Pois, exatamente. E que diz 2024. Quando dizem que a oposição não lê as propostas, Posso alterar? pode. É só para ficar registado. Está bem. Fica registada a atenção muito atenta da senhora vereadora Inês Louro. Muito bem. Fica bem esses sentimentos. 25. E onde é que há? 24. Era para ficar. A Zambuja, 22 de janeiro de 2024. Desde março de 25. Pronto, os senhores vereadores perceberam, portanto, qual é o conteúdo da proposta. Uma das coisas que eu falei com o colega foi, é importantíssimo não cortarem tronqueiras, é adaptarem as tronqueiras à realidade do espaço que eles têm, porque elas são feitas para a nossa medida. Portanto, ele disse ao Presidente, caro colega, fique descansado que não vai haver esse problema, dou instruções rigorosas sobre essa matéria. Eu disse, bom, é bom que deia para que depois não haja chatices, com certeza que não vai haver. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto de situação financeira. A Câmara tomou conhecimento, em 28 de 1 de 25. Mapa dos fundos disponíveis. A adjudicação de bens e serviços. A Câmara tomou conhecimento. Informação número 1, modificação ao orçamento. Informação número 2, modificação ao orçamento. E terminamos a nossa ordem de trabalhos e as nossas informações. Senhor Dr. Ricardo Portela, faz favor. Vamos então ler a minuta da ata número 3 de 2025, reunião ordinária de 28 de janeiro. Entrando na ordem do dia, a ata da reunião ordinária de 3 de dezembro de 2024 foi aprovada por unanimidade, tal como a ata da reunião ordinária de 2 de janeiro de 2025. Relativamente ao ponto número 1, proposta número 14P/2025, reconhecimento de interesse público para a ampliação das instalações pela construção de edifício de preparação de carga e armazém, bem como construção de edifício de produção e área técnica, processo 67/23 AACACS, em nome da GEPAC, Empresa Transformadora de Plástico S.A. A proposta foi aprovada com 6 votos a favor dos grupos PS, CDU e PSD e 1 voto contra do Chega. A senhora vereadora Inês Louro apresentou declaração de voto. Proposta número 15/P/2025, alienação de bens móveis para o triênio 2025-27. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3, proposta número 5/VAMC/2025, abertura de procedimentos concursais comuns para a carreira categoria de assistente operacional, serralheiro e calceteiro, a afetar ao Departamento de Infraestruturas, Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 4, proposta número 6/VAMC/2025, abertura de procedimentos concursais comuns para a admissão de trabalhadores da carreira categoria de técnico superior. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 5, estágios. 5.1, proposta número 3/VAMC/2025, curso profissional técnico, turismo rural e ambiental. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 5.2,
proposta número 4/VAMC/2025, curso profissional técnico multimédia. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 6, apoios pontuais, proposta 6.1, ponto 6.1, proposta número 5/VPAJM/2025, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 6.2, proposta número 6/VPAJM/2025, Associação de Resgate TT, a proposta foi aprovada por unanimidade, com a condição do envio aos senhores vereadores da documentação em falta. Ponto 7, proposta número 2/VMO/2025, protocolo de colaboração entre o município de Azambuja e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, no âmbito da equipa móvel de apoio à vítima da Lesíria do Tejo. A proposta foi retirada para a inclusão dos contributos dos senhores vereadores do PSD. Ponto 8, proposta número 4/VMO/2025, protocolo de cedência da utilização do imóvel. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 9, proposta número 3/VMO/2025, apoio logístico ao município de Santarém. A proposta foi aprovada por unanimidade, com as correções introduzidas respeitantes às datas. Ponto 10, informações. A Câmara tomou conhecimento das informações do Departamento Administrativo e Financeiro, Divisão Financeira e Contabilidade, nomeadamente o resumo da execução orçamental no período de 1 de janeiro a 20 de janeiro de 2025, do mapa de fundos disponíveis, das informações 1P 2025 DAF modificação orçamento e da informação 2P 2025 DAF também da modificação orçamento. Tomou ainda conhecimento do Departamento Administrativo e Financeiro e Divisão Financeira aprovisionamento no período de 7 de janeiro de 2025 a 20 de janeiro de 2025 das adjudicações de bens e serviços ao abrigo da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, compromissos plurianuais, proposta 95/P/2024, e ainda das adjudicações de bens e serviços ao abrigo da proposta número 5A-P de 2021. Obrigado, Jorge. Senhores vereadores, ouvimos a leitura da minuta da ata. Pergunto se há alguma questão que queiram colocar. Não querendo, portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Damos por terminada a nossa reunião, portanto despeço-me de quem nos viu através das redes sociais, despeço-me também dos funcionários municipais, agradecendo a vossa colaboração, e despeço-me também dos senhores vereadores, desejando o resto bom dia e também obrigada pelo vosso contributo. Portanto, um resto bom dia a todos. Muito obrigado.